Bom, galera, então vamos dar sequência com mais uma pista, nessa intenção aí de ajudar o pessoal do automobilismo virtual a melhorar a performance. A segunda pista que eu escolhi, a primeira foi Monza, a segunda pista que eu escolhi está aí na tela, Spa-Francorchamps. Spa é uma pista muito difícil, é uma das minhas preferidas e é uma pista que todo piloto deseja correr, quer pilotar, gosta de pilotar, né? É uma pista, na minha opinião, muito interessante e muito difícil de avaliar corretamente, porque tem um traçado bastante complexo, muito mais complexo do que Monza. Então, vamos começar. Eu não vou dizer para vocês assim, olha, essa é a curva mais importante, porque a curva mais importante de Spa-Francorchamps é lógico que é o complexo Eau Rouge-Redillon. Por quê? Porque ela vem de uma reta onde você está em alta velocidade, aqui é uma descida, você pega muita velocidade, e aí você tem a subida, na qual você tem essas três curvas, e que dão para outra reta, que é o ponto de maior velocidade na pista de Spa. Então é lógico que a Eau Rouge é o ponto, é a curva, é o conjunto de curvas, para ser preciso, mais importante de Spa-Francorchamps. Nela você pode ganhar tempo ou pode perder muito tempo. Mas aí tem um detalhe. Carros com bastante downforce, igual Fórmula 1, Fórmula Renault, Fórmula 2, carros LMP1, você meio que tem obrigação de fazer a Eau Rouge inteira de pé embaixo. Então, assim, para esse tipo de carro, que são os carros que eu piloto, principalmente os Fórmulas, você na Eau Rouge não ganha tempo. Lógico que se você conseguir fazer o melhor traçado possível nela, você vai ganhar um tempinho. Mas, em carros que você faz ela com acelerador a 100%, o ganho, se você fizer ela meio no desespero, com o pé embaixo, ou perfeita com o pé embaixo, vai ser 1/10, 2/10, não vai ser grande diferença. Então aqui mais você perde tempo do que você ganha tempo. Em carros com pouco apelo aerodinâmico, com certeza nela você pode ganhar muito tempo. Tá bom? Então a Eau Rouge é a curva mais importante de Spa-Francorchamps. Agora, o que você faz para ter um traçado melhor, vamos dizer, ou então um contorno melhor da Eau Rouge? Como sempre, você tenta... O ideal é o quê? Que você esterce o volante do carro o menos possível. Sempre. Então, você vem por fora, pelo lado direito aqui nessa reta, e em um determinado ponto aqui você vai cortar por cima da faixa vermelha desse lado aqui, e aí já puxa para essa tangente, visando o quê? A melhor saída possível. Então aí você traça uma linha praticamente reta daqui para cá e sai pela reta. Tudo isso
nos carros com aerodinâmica mais forte, nos fórmulas, de pé embaixo, 100% de aceleração. E aí, lógico, você vai ter a dificuldade qual que é? Principalmente quando você está nessa tangente da segunda parte da curva do S, você não tem a perfeita visibilidade ou nenhuma visibilidade dessa tangente aqui. Mas com a prática, com o tempo, você não está vendo. Bom, depois de falar da Eau Rouge, que acho que é a obrigação, vamos começar por uma outra curva muito importante, que é a La Source, que é esse hairpin, primeira curva da pista. Então, você abriu sua volta, está vindo aqui numa reta, está lá em quinta, quarta, sexta marcha, depende do carro, e tem que frear muito forte para fazer a La Source. Nessa curva, você prioriza o quê? A freada forte, lógico, mas nunca ao ponto de estragar a saída. Por quê? Vale a pena você frear um pouquinho antes aqui na La Source, não marca o ponto de frenagem e não passe dele. Onde você conseguir fazer a frenagem perfeita para fazer a tangente aqui e entrar muito forte é o ideal. E aqui vale o quê? Você pegar a tangente um pouco atrasada. Você freia mais em linha reta aqui, e aí vira e tangencia ela um pouquinho depois aqui do meio, porque aí você transforma isso aqui já no começo da reta. Então o que vale mais na La Source é a saída dela, por quê? Porque depois dela tem essa reta enorme, a Eau Rouge de pé embaixo e a continuação aqui até o final. O ganho aqui se multiplica no mínimo até o Eau Rouge e, dependendo do carro, até o final da reta. Então aqui vale muito a pena caprichar na saída, sacrificar às vezes um pouquinho, não muito, né, a frenagem, e em alguns carros usar uma tangente meio atrasada, tangenciar ela um pouco depois da tangente, para com isso você conseguir abrir aqui um pouco, tangencia depois e esse pedaço aqui. Bom, aí vem o Rouge, essa retona Camel. Bom, e aí tem esse aqui, ó, os combinados, Lecombe, que são novamente 3 curvas, não de baixa velocidade, de média velocidade, terceira marcha, quarta marcha, depende do carro. E nessas daqui vale a pena o quê? Na primeira, vale muito a pena frear o mais dentro dela possível. Por quê? Porque você está vindo em altíssima velocidade. Quanto mais você retardar a freada, mais você aproveita o ganho de tempo da alta velocidade. Aí você contorna esta primeira, e aí aqui o que acontece? Nessa segunda curva, o carro perde muita aderência na traseira, porque ela tem um desnível, ela é em subida, e aí no ápex dela começa uma descidinha, um plano, vamos dizer. A subida não acaba aqui, a subida só acaba por aqui. Então na segunda curva, quando você está lá em cima e vai virar, o carro sai de traseira e você roda. Então você breca o mais tarde possível, atinge a tua velocidade perfeita de fazer e faz as duas sem pisar no acelerador. Pode até dar uma aceleradinha aqui, mas eu não recomendo. Faz as duas sem pisar no acelerador, numa velocidade constante, mantendo só o pé em cima do acelerador, mas sem acelerar. Aí depois que o carro firmou nessa reta aqui, você acelera um pouquinho, e aí nesta curva aqui o que é importante? Na última do combinado aqui de 3.
você aqui tem esse problema de se acelerar, né? O carro sai de traseira. Bom, aqui você tem que priorizar o quê? A saída dela. Porque depois dela vem uma reta. E antes dela você tem várias curvas. Quando tem várias curvas, sempre priorizar a saída da última. Por isso que aqui não importa muito você. É melhor ir na segurança e acelerar forte. E aí você vai vir aqui para Bruxelas. Essa Bruxelas é uma curva de raio longo para a esquerda. A tangente dela não importa muito. E aqui é um ponto de ultrapassagem, porque se você deixar o lado interno aberto, quem está perto de você aqui na reta mergulha na frenagem. Então aqui, se tem alguém atrás de você, você vem defendendo, você não vai perder tempo, muito pouco. Se você, lógico, faz a tangente dela. E ela tem uma peculiaridade, ó, ela começa mais aberta e aí ela dá uma fechada. Aqui, ó. Então você tem que ter paciência no acelerador nela. Se você acelerar antes da hora, você sai pela tangente, você sai da curva, você não vai conseguir fazer a curva. Então aqui você entra forte, mantém e espera o ponto certo, olhando para a saída da curva, para poder acelerar. Conforme você acelera aqui, é muito importante já imediatamente vir para o lado direito para poder fazer a tangente desta outra parte aqui. Essa curva, nos carros com asa, você vem em segunda ou em terceira marcha aqui, joga uma quarta e aqui não reduz. Você só deixa o carro embalar na curva. O mais importante dela, o que é? A saída. Então, quando você vem nela, você não precisa forçar na entrada. Você só dá um toque no freio e faz ela o mais no capricho. Sair forte para essa reta. Aí aqui vem uma curva muito importante no sentido de ganhar ou perder tempo na pista, que é a Purron. A Purron, elas são duas curvas com uma quase reta no meio. Você vê que a primeira parte é mais fechada, a segunda é mais aberta. Uma curva de alta velocidade entre duas retas é muito importante. Muito mais importante do que todas essas aqui, por exemplo. Essa daqui tem que ser muito bem feita. Como que você faz essa curva? Você vem forte, a maioria dos carros ou reduz uma marcha ou só pisa no freio. Carros sem asa reduz duas marchas a maioria das vezes. E aí o que você faz? Prioriza o contorno bem feito e a saída. Então aqui você tenta reduzir de maneira relativamente suave, porque não é uma curva fechada, muito pelo contrário. E desespero para poder sair forte em direção a esse S de média velocidade, o campus, esse negócio aqui. Esse S, você vem de uma curva de alta e vai para uma curva não muito importante. O que é importante nele? A entrada. Faz a primeira perna, a segunda. E aí vem a Extravelô, que é uma das curvas mais importantes da pista também. Por quê? Porque depois dela vem essa outra curva aqui e vem toda essa parte aqui de altíssima velocidade até a chicane do bus stop. Então, essa curva aqui, o que é importante nela? A saída. A 16 aqui, que eu não tenho o nome que eu não sei, ela é assim. Em carros com bastante downforce, você faz ela de pé embaixo. Fórmula 1, Fórmula A, Fórmula Renault, Fórmula C, LMP1,
Se você priorizar bem a saída aqui, você ganha velocidade e carrega esse tempo, esse delta, até o buzz stop. Ela é muito importante. Priorizar o que nela sempre? A saída. Vale a pena reduzir uma marcha a mais ou frear mais forte para fazer ela bem feita e poder arrancar o mais rápido possível aqui. Ter estabilidade e estar na saída para poder acelerar o mais rápido possível. E aí você vem. Até aqui, nada a dizer. Aqui, alguns casos tem que reduzir uma marcha, frear, mas fórmulas de jeito nenhum. E o buzz stop, que é o quê? Que é outra chicane super fechada, de baixíssima velocidade, primeira marcha, segunda marcha, depende do carro, e que você tem que frear muito forte para ganhar esse último tempinho na pista. E aí faz o contorno e capricha na segunda tomada para poder acelerar forte, mas aqui tem que frear muito forte. Então, para você ganhar tempo, é mais ou menos isso que você tem que fazer.